que nesses papos aí informal a gente tira alguma coisa mais Tá bom. carinhosa e sensível, né? Nesses tempos malucos, né? Então, eu falei com o Júlio Apel semana passada e aí foi um papo bacana, assim, porque a gente falou sobre um conceito, né, que a galera tem, um conceito não, um pré-conceito, né, que a galera tem que fotografia de cena ou fotografia de teatro ou de dança não é arte, né? Que a arte está ligada muito mais ao documental nos dias de hoje, né, do que na fotografia que a gente pode dizer autoral, fine art, né, que dá uma liberdade maior para não veicular essa imagem, a comercialização, né, dela. E aí, claro que para eu falar contigo, eu fui dar uma estudada no teu currículo, né? Eu fui ver o teu site, que está muito bonito. Eu já tinha visto, né? Mas eu vejo que tu está alimentando ele, assim, tem coisas muito legais ali. E eu te conheci como iluminador, né? Como light design, como criador de luz, desenho de luz para cena, para fotografia de teatro. Então, hoje eu queria que a gente falasse algumas coisas relacionadas à fotografia, ao teatro, à fotografia e à dança, dessas vertentes todas que o teu trabalho está ligado, né? A fotografia, ao editorial, ao documental, à moda, ao retrato, à arte conceitual, né? E aí queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim. Na verdade, o meu gosto pela fotografia, ela tem a mesma origem do meu gosto pela luz, que é a pintura, né? A minha mãe pintava, então eu me criei minha mãe é professora e pintora amadora, assim, né? Mas sempre desenhou muito bem e sempre pintou para colocar os quadros na nossa casa. Todos os quadros da nossa casa era a minha mãe que tinha pintado, né? Então, eu me criei assim com isso. E obviamente, um gosto que a gente não sabe como explicar, né? De onde vem, assim. Eu sempre tive gosto pela arte, pela cultura, pela filosofia, pela poesia, pela literatura, desde cedo, desde os 7, 8 anos de idade, assim. Eu reconheço isso em mim. Então, vem daí, né? Vem da pintura. Nunca tive talento para desenhar, nunca tive talento para, assim, nunca me arrisquei a pintar, porque hoje, né, a pintura contemporânea tu não precisaria necessariamente saber desenhar. Mas foi uma coisa que lá pelos 12, 13 anos me travou, assim, eu não sabia desenhar. Então... E aí fui fazer direito e essas coisas, né, tal, mas nunca me encontrei, né? Nunca me encontrei. Me encontrei quando saí da faculdade de direito e o meu tio, meu padrinho também, iluminador Maurício Moura, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao teatro, já me fascinava na época, e tal, e ele, iluminador, né, de teatro, e de dança, de shows e tal, e ele disse, cara, vem pro teatro, vai fazer teatro. Daí eu pensei, pô, eu quero fazer eu gosto de pintura, eu acho que eu também era um pouco tímido, mais tímido até do que sou hoje, né, obviamente, e daí, pô, eu não quero ir pra cena, sabe, eu tenho um respeito enorme por quem vai pra cena, mas não é o meu caminho, assim. Não quero ir pra cena, eu quero trabalhar com isso aí, com essas tintas né, que tu desenvolve, que eu quero aprender esse caminho. E foi por aí que comecei na iluminação. Né? Tu olhar um quadro, para quem fica da cabine ali, tu muitas vezes acha, né, como diretor, já deve ter iluminado também, operado luz, sabe que tu vê um retângulo, né, um retângulo iluminado, vivo, mas é uma fotografia. Então eu sempre tive essa curiosidade, mas de mexer com foto, com fotografia. O que me encantava no teatro era o trabalho coletivo. Né? Eu fui para o teatro também para trabalhar junto com as pessoas, né? Harmonicamente. Mas também o que me lançou na fotografia foi justamente o fato de eu querer ter um trabalho também meu próprio, né? Que eu não pintasse o mundo alheio e não ficasse também assim à mercê de um chamado, porque o iluminador ele fica ali esperando, né? A pessoa, o diretor, né? O produtor chama, tu vai lá, realiza o trabalho. Então a iniciativa
poderia partir de mim, e começou a ficar tudo muito mais fácil com a tecnologia, né? Com a fotografia digital e tal. Muito embora eu tenha estudado a fotografia, a impressão em laboratório e tudo mais, a fotografia digital facilitou muito esse caminho. E aí, em 2010, eu comprei minha primeira câmera, e logo em seguida comecei a levar, em 2002, comecei a levar, pô, aí a paixão, né? Aí bate a paixão e te movimenta, assim, eu pensei, agora eu quero fazer isso aqui com seriedade e tal, e comecei a estudar. Né? Mas tu perguntou também dos caminhos, né? Das intersecções entre... Não quero também dar respostas muito longas, assim, mas... para mim, tudo é teatro. Acho que é legal ver, na minha concepção, a importância do teatro. Né? Uma questão, para mim, muito filosófica, assim, a minha ligação com a filosofia oriental, né? Desde cedo, desde os 18 anos, que eu leio, estudo. Hoje pratico Zen budismo e tal, mas eu já li muito sobre filosofia hindu. Então, assim, para mim, a cosmogonia hindu, assim, né, que fala que tudo é teatro, né, que a gente vive um grande drama e que a gente representa os nossos papéis, né, no dia a dia. Eu não acredito numa realidade. Não acredito que exista uma realidade. Eu acho que a gente cria as realidades. E então, para mim, tudo é teatro. A fotografia de moda é teatro. A fotografia de casamento é teatro. A fotografia de teatro é claro, é um passo a mais. Aí seria uma metalinguagem, né? É o teatro do teatro, né? E essa coisa da representação sempre me chamou a atenção, e ela está muito presente no meu trabalho, em tudo que eu faço, tanto quando eu fotografo para alguma agência, para algum modelo, quando eu fotografo atores, retratos corporativos que eu faço, às vezes faço algum casamento, e a fotografia de cena propriamente dita. Mas tudo está muito vinculado. Para mim, o ritual humano, assim, de representar, ele está muito presente em tudo. Então, para mim, tudo é teatro. Né? Tu falou uma coisa que eu acho que está ligada a essa sensibilidade, que é essa prática do Zen budismo, né? Que aí eu vi que tu desenvolveu um conceito e uma prática de fotografia expandida. Então, eu queria que tu fizesse essa ligação com o budismo, a fotografia e esse conceito de fotografia expandida. Eu estudei sobre o budismo muito cedo, assim, mal conseguia compreender exatamente, porque necessita de uma prática, né? Não é uma coisa assim só de uma questão intelectual. Mas começou muito cedo na minha vida, aos 18, 19 anos, já nos livros do Osho, né? Aquela coisa. E a partir dali, sempre teve uma presença na minha vida, mas eu me tornei muito mais um leitor de filosofia ocidental, assim, fiquei buscando muito esse caminho. Quando eu fui fazer o mestrado, em 2017, eu voltei a Pelotas, ou seja, onde eu morava lá, nessa época que eu estudava isso. Legal para ver um pouco de como a vida é cíclica e é misteriosa. Justamente nesse momento que eu estava longe da minha família, em que eu tinha que estudar numa outra cidade, com custos, né, dos dois lugares, com preocupações, com a solidão também de estar lá, a minha mulher grávida, enfim, toda uma questão pessoal. Eu comecei a meditar de novo, depois de, sei lá, quase 20 anos. Aí. Eu tinha um tema que eu já tinha escolhido para seguir no mestrado, e com a prática da meditação, eu mudei completamente o meu mestrado, meu tema de mestrado e da dissertação, e isso transformou a minha vida de lá para cá, de 2017 para cá. Então, eu não posso dizer que tem uma presença desde o começo do meu desenvolvimento, né, do meu trabalho, mas nos últimos, sem dúvida, nos últimos 3 anos, assim, tem sido muito, muito presente. E é um pouco difícil explicar um pouco explicar a fotografia expandida aqui, porque, enfim, é uma dissertação de mestrado, assim, mas fundamentalmente é isso, é uma intersecção entre a fotografia contemplativa, a fotografia artística e questões também políticas ligadas ao exercício da fotografia e principalmente a
um modo contemplativo de existir, né? Mais contemplativo de existir, em contraposição a esse momento de comércio, esgotamento e limite, né, que a gente está vivendo de esgotamento em todos os sentidos. E então a dissertação fala muito sobre isso, fotografia, sobre zen budismo, sobre contemplação e sobre isso tudo como uma questão política, assim, bastante atual. E sem dúvida influencia totalmente assim no meu trabalho e na minha vida como um todo. Eu sei que eu sou aparentemente calmo, assim, não sou sempre calmo, né? Mas eu acho que muito do meu trabalho, obviamente, né? O nosso trabalho, o que a gente acaba transparecendo e se fazendo ver, né? Não tem como ocultar nada. A gente fica meio que um filtro, né, aberto assim, para a existência, para a arte, para a vida. Então, certamente, esse vínculo hoje, para mim, é extremamente significativo, assim, importante. E fico feliz que tu tenha a sensibilidade assim, de notar, né, falar também sobre isso. Esse trânsito é importante de vida e arte, a gente tornar as coisas mais vivas, mais significativas, mais... Né? Como tu disse, vamos alcançar alguma coisa de uma sensibilidade maior nesse momento, vamos ficar, né, também só falando só de técnica ou de trabalho, enfim, eu fico feliz assim com a tua pergunta. Isso eu acho que é bem perceptível, né? Se a gente visitar teu site, ver ali sobre quem tu é, né? E diz muito quando se olha o resultado artístico, né? Então, assim, tu olha ali light design, fotógrafo, e desenvolve um trabalho, uma pesquisa a partir das vivências pessoais. E aí desce, vai olhar as fotos, e aí tu vê, né, ali fotografias super dramáticas, fotografias super sensíveis, fotografias de divulgação de espetáculos, como por exemplo do Máscara em Cena, que são fotos assim muito sensíveis, muito expressivas e muito calmas, né? De tranquilidade, assim, né? De trazer um olhar assim agressivo com a imagem, né? Mas ao mesmo tempo aquela paz, né? Aquele lugar tranquilo da Máscara, que é um trabalho muito bonito, muito bonito. E aí eu queria te perguntar sobre fotografia na cena ou fotografar performer fora da cena. Aconteceu da seguinte forma, aconteceu num primeiro momento como um problema, porque eu comecei a gostar de fotografar a cena, só que eu era chamado para iluminar. E então eu não podia fotografar a cena, porque eu estava geralmente fazendo a luz das peças. Então eu comecei a propor para o pessoal, bom, vamos fazer o trabalho antes, vamos fazer um trabalho, vamos tirar os personagens, né? Vamos criar uma mitologia nossa fora do palco. No caso, uma mitologia minha, né? Porque eu propunha os lugares, tipo o fauno, né? A foto que tem atrás de ti. A gente pegou o fauno, eu levei ele lá para cima na usina. Então eu fazia isso, às vezes em viagem, pegava no hotel assim, caracteriza o personagem e vamos ter um outro tipo de performance que não é para público, não é dentro da sala de espetáculo, mas que é para o olho da câmera e é para uma coisa que fica, que é a foto, né? Tem esse tempo outro, não a efemeridade da cena, né, teatral. Então surgiu de um problema, né, na verdade, porque eu não podia fotografar a cena e fotografava as pessoas fora da cena. E aí se tornou uma solução para mim em que eu tenho uma enorme satisfação. Assim. Se tu me perguntar, já que tu me perguntou, eu prefiro fotografar, criar essa cena nossa, minha, do performer, do ator, do bailarino, do personagem, fora da cena. Porque é aquilo que eu te disse a respeito do trabalho coletivo, que é extraordinário no teatro, né? É fantástico, assim, a forma como as coisas se harmonizam e precisam se harmonizar, e como cada um tem que entregar
para o outro, né? Entregar para o espetáculo, claro, sempre sob a coordenação do diretor e tal, para dar o, né, no começo tu começa muito pouco humilde, assim, tu acha, não, eu quero fazer a minha luz, e com o tempo tu vai vendo que o diretor é que determina exatamente o que vai ser, né? Claro, tu oferece opções, o cara vai dizer, eu quero tal coisa, e isso com o tempo passa a ser muito natural, muito legal, assim, essa harmonia. Mas nessa perspectiva de tirar da cena, aí eu trago um pouco a minha possibilidade de criação, né, de tirar aquela persona que é um pouco o ator, um pouco o personagem, a performance é diferente. Eu gosto muito disso. E quando eu fotografo espetáculo, 30% das fotos que eu ofereço são da cena com o público, ou seja, da cena efetiva, né, na frente do público. Geralmente eu peço um espetáculo para fotografar e às vezes eu paro e faço fotos para a produção daquele espetáculo, fotos que vão ser veiculadas por serem fotografias, não exatamente documentos de cena, né? Vão ser veiculadas como fotografia mesmo. E isso é muito mais estimulante, porque tu não pode circular, aquela coisa, aqueles problemas que tu sabe bem de teatro, né? Quem é de teatro sabe, tu não pode circular, tu não pode ficar clicando as pessoas. Hoje eu tenho uma máquina até que é silenciosa, tem um clique silencioso, não faz nenhum barulho, mas a impossibilidade de circular, e eu não acredito também tanto, claro, o ator se entrega muito mais, está muito mais ali quando o público, né? Então tem o público a troca, né? Mas eu acredito que um bom ator, ele vai, a hora que eu disser para ele, cara, tá aqui a câmera, tá? Atua para cá, vamos lá, vem comigo. Ele vem, sabe? Ele vem e cria uma nova possibilidade de atuação. Então, eu gosto de fazer todas essas coisas. Óbvio que eu gosto mais de fazer luz para o espetáculo, fazer as fotografias que vão ser veiculadas. Eu tenho trabalho com máscara em cena, com manchas urbanas, fiz também com Mário de Valente, fiz com uma série de pessoas, e as pessoas fazem postais. Então, o dinheiro que elas gastam comigo para fazer o ensaio, depois elas recuperam vendendo postais que eu dou o direito assim, de vender como quiser. Então, é legal essa troca também, em termos de viabilizar, né? Então, é óbvio que eu prefiro isso, prefiro ter os postais das fotos, fazer as fotos em lugares diferentes e fazer as fotos da cena antes da cena e fazer a luz e participar da forma mais ampla possível. E quais são esses fotógrafos que te inspiram? Quais são esses fotógrafos e esses artistas da cena que te colocam nesse lugar de querer fazer uma nova imagem? Quantas pessoas que me inspiram? Os fotógrafos que me inspiram não são necessariamente da cena de teatro, né? Porque justamente pelo que eu falei antes, para mim tudo é teatro, então essa intersecção entre as possibilidades de fotografar a cena, seja ela a cena de moda, né, a cena do fine art. Como eu sou vinculado à pintura, eu sou meio antigo, assim, essa coisa. Para mim é o retrato, a fotografia de paisagem, a fotografia de retrato, a natureza morta, o nu, é um pouco essa linha da pintura, né, que me instiga. Assim, um dia eu quero conseguir fazer tudo isso. Natureza morta, nu, foto de retrato, que seria foto de pessoas, né, em geral, a cena. Né? Então, assim, eu tenho fotógrafos que eu admiro, por exemplo, fotógrafos de moda, que trabalham muito a questão teatral, muito. É uma pena que no Brasil a gente não consiga, né, tanto, assim, mesmo os grandes fotógrafos de moda trabalham sempre numa linha mais comercial, que cada um tem o público pede esse tipo de coisa. Mas em outros países, tu vê assim, coisas absolutamente fantásticas, né, teatrais. Então tem o espanhol, Eugênio Recuenco, super fotógrafo de moda, trabalha com uma luz, é uma mistura de teatro com pintura, é lindo. São tantos, assim, o Albert Watson,
outro fotógrafo que é de moda, mas também transita por inúmeras possibilidades. Posso trazer um cara de documental que eu adoro, o Robert Frank, um cara norte-americano que fotografou The Americans, né, um livro famoso, ele fotografou na década de 40, um beatnik, existencialista, também me influencia muito. Tudo a fotografia de pessoa da cena, mesmo sendo documental, mesmo sendo, né, de street, mesmo o cara estando na ação da vida, né, real, aquilo ali é puramente teatral, a expressividade, a força das imagens. Então, eu me inspiro por muitos fotógrafos, principalmente. Agora, por exemplo, tem um cara novo que é o turco, é Leturk, né? Se intitula, que é um cara que trabalha em Marsella e trabalha exatamente com teatro, puramente com teatro. Obviamente ele ganha dinheiro dele com fotografia de moda, mas com elementos teatrais assim, cenário burlesco, cenário até infantil, com coisas muito teatrais que a gente está acostumado a ver nas nossas produções aqui. O cara tem um cenógrafo e ele trabalha junto com esse cenógrafo. Então, vale a pena até ver Leturk, o turco. Puramente teatral e a fotografia de moda. Né? O cara tá fotografia autoral e fotografia de moda. Então, eu estou sempre buscando inspiração, estou sempre buscando novas possibilidades nesse sentido. Aqui é tão difícil falar, não por citar nomes ou coisas assim, mas porque eu aprendi tanto aqui com tanta gente, sabe? Em tantas possibilidades, assim, porque não somente na coisa plástica, mas o que o teatro me ensinou, o que as pessoas do teatro me ensinaram, sabe? O que cada iluminador me ensinou, que cada diretor, sabe? Trabalhar contigo, uma experiência fantástica, trabalhar com outros coreógrafos, diretores, é um pouco difícil citar, mas o que eu posso fazer? Assim, eu posso te dizer que, obviamente, quem tem um cuidado maior com as questões plásticas, de luz, por exemplo, o fauno. Tá? Para mim, o fauno te disse que eu vi aquele dia na internet, eu me emocionei, porque é de uma delicadeza, de uma sensibilidade, de um requinte. Eu nem sei explicar, isso é bom, a não saber explicar, não sei explicar, mas é algo que te instiga. Qualquer pessoa que gosta de questões plásticas, que é ligada em pintura, que é ligada em fotografia, que é ligada em luz, não tem como não querer estar dentro de um projeto desse, não querer fazer, não querer realizar. Então, sei lá, posso citar outro cara que sempre trabalhou legal com luz, que eu trabalhei bastante com ele, Diego Mack. É um cara que tem um trabalho bastante requintado no sentido dos figurinos, sempre buscou coisas bacanas, instigantes na questão da luz, da plástica do espetáculo, com máscara em cena, que eu não faço luz, mas trabalho desde o primeiro momento com eles com fotografia, né? Para mim eles têm a coisa da máscara é muito inusitada, muito para mim é uma novidade, assim, a forma como eles apresentam, né? Aliás, a frase mais sensacional sobre vida e arte é aquela frase do Arthur, né? Não vou saber dizer exatamente como ele disse, mas que a arte não imita a vida, né? A vida é que imita algo que somente a arte pode alcançar, pode representar. Então, o meu trabalho está muito vinculado a essa frase e a essas perspectivas. Na cena, sei lá, citar mais alguém, o Mário de Valente sempre me ensinou muito a questão da minúcia do boneco, do detalhe, né? E sempre buscou ter produções plásticas assim nesse sentido. O Cavaleiro da Mão de Fogo, que eu participei muito do processo, é um espetáculo lindo, assim. Eu fiz a casa com o Décio Antunes, eu fiz a luz com o Guto Greca e foi um trabalho assim também de uma coisa fantástica de trabalhar com luz. Décio é uma pessoa muito delicada e sensível, né? Assim, um cara muito
extraordinário de se conviver, assim. Eu nunca trabalhei com ele, começamos um trabalho de pesquisa, mas acabamos não desenvolvendo ainda. Mas é uma pessoa sensacional. O Mário de Valente é dos bonecos, né? Então a delicadeza plástica tá ali, né? Assim como da máscara, né? E o Diego Mack é o cara sensacional da dança, né? Que traz a comédia para dentro da dança desde 2009, eu acho que quando eu vi o primeiro espetáculo dele, acho que era Abobrinhas Recheadas, as primeiras versões lá. E legal bater esse papo, a gente falar sobre esse lugar menos técnico, como tu mesmo falou, né? Assim, a gente não tá aqui falando sobre fotografia mesmo e técnicas e como os conceitos da fotografia, né? Mas mais batendo um papo mesmo, assim, para a gente aproximar mais nesse tempo maluco que a gente não pode nem sair de casa, nem ver ninguém, nem participar de eventos, né? Mas a gente consegue aproximar as pessoas e ainda assim conseguir difundir o trabalho delas além daquilo que elas já fazem, né? Acho que essa troca, eu não vejo nada bom na pandemia, né? Nada, assim. Não tem nada de bom que possa ser tirado de um lugar tão caótico, assim. Mas, ao mesmo tempo, é possível ser mais concentrado, assim, para romper essas barreiras territoriais, né, que a partir da internet, do olhar digital, a gente consegue fazer, né? Então, assim, conversar com as pessoas mais longe e, ao mesmo tempo, expandir territórios culturais, artísticos, intercâmbios e conversar com pessoas está sendo mais organizado agora que a gente está dentro de casa, né? Não diria que isso é um lado bom, mas é um lado positivo, né, no meio de uma loucura dessa. Eu já estava com uma vontade muito grande, uma vontade, uma possibilidade de voltar a ir ao teatro. Porque como eu fui estudar, primeiro eu fiz a faculdade que era de noite, né, de fotografia. Depois eu fui fazer o mestrado que era fora de Porto Alegre e não conseguia. Depois tive o nenê. Então agora o nenê está com 1 ano e meio. Então eu já consigo ir ao teatro de novo, porque faz muito tempo que eu não consigo ver. Teus trabalhos, por exemplo, eu não tenho visto, entende? Então, acho que os últimos 3 eu não vi. Então, eu fiquei muito tempo. E aí, agora, quando eu ia voltar, veio a pandemia. Eu quero voltar, quero fotografar mais teatro, eu quero me envolver mais. E aí veio a pandemia, ok? Vamos aceitar, mas foi um golpe muito duro para mim. Assim. Eu estava retornando, estava assim, agora vamos lá. Estava, inclusive, com um trabalho dentro do estúdio, também com atores e bailarinos e tal. Dentro do estúdio, uma luz maluca que eu crio e que eu chamo de Satori, que é uma coisa de... Enfim, eu devo te mandar uma foto para colocar desse trabalho. E aí eu tive que parar tudo, tive que me desvincular de novo, ficar de novo em casa. Mas ok, vamos lá, vamos voltar agora, acho que é novembro. Novembro, né? Diz que já tem uma vacina, né? Vamos ser otimistas, né? No meio da loucura. Então, queria te agradecer por esse papo gostoso, por esse chazinho que a gente está compartilhando no meio da tarde. E dizer que é sempre um prazer conversar contigo, sempre pessoalmente, virtualmente, ou através da fotografia, que também é uma forma de linguagem e conversa, né? E comunicação. E é isso, queria te dizer que tu me inspira muito nos meus trabalhos, queria te dizer que acho que um monte de gente se inspira nas tuas fotografias, então visitem o site do Fabrício Simões, fabriciosimões.com, e difundam o trabalho dos colegas e divulguem o trabalho das pessoas e dos artistas e alimentem a cena teatral e também a cena em geral, né? A cena artística. É isso, Fabrício. Muito obrigado. Eu que agradeço. Achei genial a tua ideia e te agradeço muito, muito mesmo. Muito bom estar aqui falando. Beijão, querido. Boa tarde. Até mais. Obrigado, cara.
Tchau, tchau. Tchau.